Que bênção, né, irmãos? Graças a Deus, a gente continua meditando e aprendendo a cada domingo. Estamos estudando o livro de Amós, inclusive há um pedido também, concluímos Jó, e a partir de agora, nós podendo, comecem o livro de Amós, desse profeta. Ainda aprender demais sobre esta palavra. Ele tem apenas, eu estava observando aqui, ele tem apenas 9 capítulos. 9 capítulos, é pequeno, é um profeta menor, e 146 versículos. Você lê de um fôlego, mas você vai lendo com calma, porque tem muito aprendizado. 9 capítulos, 146 versículos. Eu quero terminar. Não, você vai perceber o que estava acontecendo com a nação e como Deus levantou esse profeta para anunciar a mensagem de Deus. E era um aviso urgente. A mensagem tem que ser urgente. E o Amós, ele deixou os seus afazeres, para proclamar esta mensagem que liberta. Hoje estaria conosco o nosso diácono Paulo, mas por motivo de trabalho, ele não pôde vir. O tema que a gente está abordando é fome e sede da palavra, enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar, porque haverá momento que Amós fala sobre isso. Só para a gente verificar o capítulo 8, versículo de 11 e 12, a gente quer o texto, que o profeta anuncia essa mensagem de Deus. O povo foi muito abençoado, todas as duas nações, todos os dois reinos, tanto o reino do norte como o reino do sul estavam bem. No entanto, negligenciaram o chamado de Deus. A gente está bem, não está com saúde, não está no trabalho, todo dia a gente tem as coisas. E por que a gente não está obedecendo ao Senhor? Há muitas pessoas que preferem ouvir essa chamada na dor, mas é bom a gente fazer isso enquanto Deus está abençoando. Havia paz, havia prosperidade entre aquele povo. A gente vai ver isso com cuidado, capítulo após capítulo. A partir de amanhã a gente começa a leitura. Aqui no matinal a gente vai debatendo. E a partir do dia 22 e diante desse mês, a gente vai direto com o culto matinal. São 40 dias de oração, pensando na família. Veja o que é que diz a palavra. A igreja pode ler comigo bem forte, vamos lá? Eis que vem dias. Andarão de mar a mar, e de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não acharão. Veja o verso 13. Naquele dia, as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede. Não é a sede. Aqui, a peça que as irmãs fizeram ilustrou muito bem, que ela sentia algo estranho, mas não era fome do pão, não era sede da água, mas sim de ouvir a palavra do Senhor. Tem um versículo lá em profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Está aí, 55, 6, esse versículo aqui tem tudo a ver com a mensagem, tem tudo a ver com os profetas, que Deus mandaram de madrugada. Acredita, profeta de madrugada. Eu me lembro na situação de Saul em pecado, Deus falou para o profeta Samuel pela madrugada. O profeta não dormiu. A noite todinha Deus vai lá, fala com ele. Eles estão oferecendo aos deuses, estão celebrando a si mesmo, estão fazendo monumento ao homem, estão de conchavo com os amalequitas, uma nação que eu não aguento, eu repudio, vive no pecado. Vai lá, Samuel, diz que eu não estou satisfeito com Saul. Você sabia que Deus pode usar a minha vida, e como tem usado aqui os pregadores, para dizer que não está satisfeito com a sua vida, algum aspecto? Pode dizer que eu não estou satisfeito com essa forma de você cultuar, com essa forma de você viver, e ainda mais achando que está fazendo certo, sem buscar a minha presença. Deus levantava profetas para denunciar, é muito sério isso, denunciar o pecado, e mostrar ao povo que Ele é o Deus do amor, da graça, da misericórdia, mas é o Deus de justiça. E Ele levanta esse profeta chamado Amós. Gostaria que você simpatizasse. 9 versículos, 146 versículos, 9 capítulos, 146 versículos. Você vai ler esse livro e vai aprender muito com esse profeta. E aqui tem algumas características que eu gosto muito. Você pode consultar vários livros. E aqui eu percebi, por exemplo, sobre a data desse livro local.
E aqui essa Bíblia é muito sucinta, muito rica, quando a informação quando diz assim: o ministério de Amós foi curto. Não foi um profeta que pregou muito, mas foi substancial. Foi um gigante na sua época. Foi curto, talvez de apenas 1 ano de ministério. Qual foi o teu tempo de ministério, Amós? 1 ano. Mas 1 ano pregando a palavra do Senhor. Não é 1 ano de enrolação. Quantos anos de crente? 10. Quantas vezes ele lê a Bíblia? Nenhuma. Quantos anos você tem de ministério? Eu estou 6 meses. Já leu a Bíblia? Já li o Novo Testamento. E Deus está falando de conteúdo. Está falando de pessoas que não estão apenas na igreja para dizer: é domingo eu vou lá, mas eu quero crescer, eu quero ler a palavra, eu quero obedecer, eu quero evangelizar, eu quero buscar o Senhor enquanto se pode achar, eu quero invocá-lo enquanto está perto. Eu não quero apenas vestir uma camisa, estou tão bonito, eu quero muito mais do que isso. Eu quero vestir a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra Ele. Então, meus irmãos, enquanto se pode achar, para mim é muito sugestivo. Para mim fala de urgência, e a gente se acomoda. Eu vejo aqui a liderança de Israel e de Judá se acomodando, Reino do Norte, Reino do Sul, se acomodando sem buscar o Senhor. E esse tema, com muita maestria, Amós ele fala, Amós ele corre, aqui tem algumas informações sobre esse profeta que vai nos ajudar a entender realmente a sua preocupação. O livro de Amós, ele pode ser considerado um dos grandes tratados de justiça social. Por isso que esse livro pode caber muito bem nos dias de hoje. Quantas injustiças sociais nós temos visto? Ontem estávamos ali, bem perto desse distrito Matriz da Luz. Quanta carência, quanta necessidade, quantas casas, sabe, irmãos? A gente chama de casa com muita dificuldade. A gente teve lugar que a gente queria entrar num local, mas não tinha rua, não tinha uma viela, não tinha canto nenhum. E eu disse para o grupo que estava comigo: olha, o que precisamos daqui é de um caixa. A gente coloca o caixa aqui e começa a pregar, porque eu não estou vendo rua. Uma casa é a cozinha da outra, a frente da casa e tal. Muitas coisas acontecendo. E eu disse: meu Deus, as ruas intransitáveis. Até as motos passam com dificuldade. Ou a gente passa, ou a moto passa. E ali na autoridade de Cristo eu mandei 2 motoqueiros pararem para ouvir a palavra de Deus. Eles pararam, ouviram a palavra de Deus. Sede. Dificilmente, talvez aqui no Timbi, aqui no Camaragibe, você pede para o motoqueiro, se você não tiver cuidado, ele pode passar por cima de você com a moto. Mas eles pararam, ouviram a palavra do Senhor, preguei para eles e fiz o convite do Senhor. E a gente percebe, finalmente, sede. Não é muito comum acontecer isso por aqui. Encontrei um rapaz na beira do caminho, lembrei da mensagem de domingo que eu estava aqui anunciando, à beira do caminho, e eu disse ao irmão Marco, alguém na beira do caminho ali. E aí o irmão Marco foi comigo, e a gente começou a evangelizar aquele jovem, e ele não levantava a cabeça, ficava assim, com a cabeça baixa, eu insistindo. Teve uma hora que eu disse: olhe para mim, e toquei nele. Ele fez: olha, as pessoas que tocaram em mim estão dois no cemitério. Eu disse: peraí, então tem calma aí, toquei você no sentido figurado, não pense assim não, é só para você, eu já fiz coisa errada, e tal, e começou a contar a vida dele, mas ele tinha sede da palavra do Senhor. E comecei a falar da palavra, ele levantou a cabeça e olhou, disse: Jesus Cristo é a tua esperança. Ele não te abandonou. O senhor está certo, ele me abandonou, que aquela desgraçada faz 2 anos que me deixou. Falando de quem? Da mulher. Aí falou um bocado da esposa, eu escutei. O pregador no meio da rua escuta muita coisa. Foi isso, meu Marcos? Começou a falar tudo que a esposa aprontou com ele. Só: olha, segue em frente. Não fizesse besteira, que ele disse que queria fazer. Vai em frente que Deus tem um plano na tua vida. Ele fez: então vou dar meu nome todo ao Senhor. Dê seu nome, a gente vai orar. Eu quero também dar meu endereço. Eu disse: a gente vai pegar seu endereço, vai pegar o número da sua casa. Agora cabe à igreja local fazer esse trabalho de evangelização. Vocês são de onde? A gente não vê por aqui esse tipo de ação. Meus irmãos amados, haverá tempo de fome e sede. E Deus usa e quer usar os líderes do seu povo para fazer esse trabalho de evangelização. Então aqui eu percebo um ministério curto, mas qual era o público-alvo do profeta Amós? Deixa eu falar o público-alvo, não se espante não se espante. Era o povo de Deus. Ele tinha um público-alvo, ele dirigiu a palavra a todos os israelitas, a casa de Israel, que foi chamada, convidada a poder para fazer a obra, mas estava um povo acomodado. Você acha que tem gente acomodada ainda hoje ou não? Tem ou não tem? Acomodados,
Não dá um prego, não dá nada, não contribui, não está presente, não dá assistência aos cultos, pode ser o culto onde for, a não ser que seja uma pessoa muito amiga. O culto hoje é na casa da minha amiga, hoje eu vou. Não deveria ser assim. Todos a princípio aqui são nossos amigos, são nossos irmãos. Evidentemente tem aquelas pessoas que são mais chegados, mas nós, vocês têm que pregar a palavra. Veja aí 4:12, 4:12. Olha, esse capítulo, o capítulo 3 me chamou tanta atenção, mas eu tenho que me deter aqui nesse alvo da mensagem de hoje. Olha, é um livro para um mês todinho a gente aí navegar e aprender. Portanto, assim te farei com você, Israel, e por isso farei isso com você mesmo. Prepare-se, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Se você for ver o contexto desse texto, é porque o povo não queria dar mais ouvidos à palavra do Senhor. O público-alvo, os israelitas. Então, irmãos, especialmente uma classe de pessoas bem abonadas, ricas. Sim, estava muito bem aquele reino, e as pessoas estavam ricos, poderosos, e aqueles que só se preocupavam com o seu próprio prazer. Capítulo 5, versículo 18, até o 6:8, a gente vai ver como eles viviam numa fartura, mas distante de Deus. Embora considerasse o fato de Israel haver sido separado de Judá e do santuário de Jerusalém, principal casa, estava abandonado a adoração ao Senhor. E aqui, esse estudioso, ele indica os versículos, a gente vai conferir, realmente o povo tem se distanciado. Irmãos, qual tem sido a sua participação na igreja local? Qual é o seu departamento que você atua? Como é que você tem se entrosado? Ninguém me quer, não diga isso não. Quem te primeiro quer e te chamou foi Jesus. Foi Ele que chamou. A não ser que Jesus não queira mais você. E deixa eu dizer, deixa eu discordar de você. Jesus quer. Agora, muitas vezes, essa falta de expulsão está em quem? Em nós. Ele tem chamado. E não só chama uma vez. E a gente vê aqui que o público-alvo era Israel. O livro inclui condenação daqueles que vivem sossegados em Jerusalém. Em outra palavra, eu gostei dessa palavra sossegado, mas são acomodados em Jerusalém, bem daqueles que se sentem seguros lá em Samaria. Veja aí 6:1, por favor, 6:1, só para a gente considerar o que é que ele está dizendo. Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte Samaria, homens notáveis da principal das nações, os quais se dirigem à casa de Israel. Verso 2. Vão à cidade lá de Calné e olhem, dali vão à grande cidade de Amate e depois desçam até Gate dos filisteus. Será que eles são melhores do que os reinos de vocês? Ou será que o território deles é maior do que o de vocês? Meus irmãos, aqui simplificando, ele está dizendo, vai olhar essas nações, vai olhar esses povos que precisam da necessidade da palavra do Senhor, mas eles estavam desinteressados. E até o versículo 18, ele vai tratar dessa situação. E sabe o que é que eu percebo aqui? O profeta Amós, quem é ele? Como é que ele entra nesse contexto? Temos poucas informações sobre esse profeta, mas estudiosos mais antigos costumam caracterizar o profeta como um pastor de ovelhas, um representante da classe marginalizada de Judá. E aqui ele adota a mensagem do Senhor e ele vai pregar a palavra de Deus. Irmãos, sinceramente, a irmã aqui da peça estava na mesa e pegou um pão. Viu o pão que ela pegou? Eu pensei até que ela ia comer, mas ela não estava com fome do pão. Depois ela pega a água literalmente e coloca no copo, mas ela não bebeu. Você sabe que tem muita gente que hoje acha bonito. Ai, como coisa bonita vocês evangelizando. Ai, como é lindo vocês abordando. Sim, você nunca se viu dentro dessa realidade não. Porque Deus quer usar você também nisso. Deus tem chamado você para essa obra. Deus tem convocado o seu povo. Não é apenas privilégio ou da alçada de pastores, liderança, mas é todo Israel. O povo de Deus é convidado. E aqui, meus queridos irmãos, eu achei interessante quando quem era Amós, como já falou, era um pastor de ovelha, um agricultor. Eu não sei qual é a sua profissão, mas Deus vai lhe usar nela. Deus vai lhe usar onde você está. Na cidade onde ele morava, ficava pelo menos 16 quilômetros de Jerusalém. Deus vai para lá. Daqui para Tiúma, onde eu moro, tem 11 quilômetros. 11 a 12 quilômetros. Morava 16 e ele teve que ir para lá, deixar o seu trabalho para pregar a palavra do Senhor. O significado do seu nome não é muito claro. Alguns estudiosos definem como um carregador de fardos. Carregador de fardos.
e ele levava os fardos daquele povo que distanciaram do Senhor. Meus irmãos, eu me lembro que domingo passado, estava fazendo 8 dias, eu pregava sobre fome e sede da palavra de Deus, para honrar Deus e resistir às tentações. Mas agora é fome e sede enquanto se pode achar. Talvez a gente fique um pouco duvidoso. Haverá tempo que não vai ter mais tempo. É uma música que eu escutava muito, hoje eu não vejo como está, mas na minha época, a igreja Cristo levou. Cristo vai levar a sua igreja. O arrebatamento é uma realidade da palavra de Deus que está dizendo acontecer. E muita gente estão desapercebidos, dormindo. E aqui, meus irmãos, o profeta, a pregação dele em Betel, centro da idolatria. Deus queria que ele fosse lá. Eu perguntei a alguns líderes lá da igreja, onde a gente estava, onde é o local que vocês querem que a gente evangelize? Ele fez, por qualquer lugar pode ir. Eu disse, mas algum especificamente? Ele fez, olha, qualquer lugar aqui em cima, depois a gente se encontra no colégio. Mas tem algum, ele fez, olha, tem uma área que é muito difícil, mas vai ter que descer muita ladeira. Olha ali, quando eu vi um abismo, quando eu vi, irmão, um montante da casa, gente, assim de casa. Lá é difícil descer, a gente vai para lá. E a tropa desceu com a gente ali naquele lugar. Meus irmãos, quantas dificuldades. A gente encontrou um jovem no meio do caminho, não lembro o nome dele, Vilma, não sei se Vilma está por aí, não sei se ela veio. E aquele jovem estava paralítico, em cima de uma cadeira. E ele não nasceu. Danilo, o nome dele é Danilo, exatamente. O jovem Danilo, em cima de uma cadeira de roda. E ele ficou daquele jeito. Eu perguntei, você quer aceitar Cristo? Muita resistência. Ele fez, não quero, eu não sinto nada. E a gente começou a pregar a palavra. E tinha alguém empurrando a cadeira de roda dele, né? Que parou também para nos ouvir. Só que era um garoto. Aí alguém disse assim, pastor, Danilo está resistindo tanto, porque tem gente que não quer. E nem por força, nem por violência, a gente não pode assistir. Ele estava naquela cadeira de roda, quem estava empurrando estava bem, estava saudável, empurrando a carreira, ele tem que ser força, que o que estava empurrando era pequenininho. Talvez um menino de 12 anos, não sei, 13 anos. Eu disse, você quer estar aqui? Eu já sou crente. Eu já tenho Jesus, ele é duro, mas eu aceitei Jesus na minha vida. Eu disse, está vendo como é que são as coisas? Eu não moro nem aqui, eu vim aqui para ajudá-lo. Eu olhei para o tamanho do menino, quantas coisas têm acontecido, né? Às vezes parece que tem pessoas improváveis, Deus usa. Aquelas que se preparam tanto, é tanta da intelectualidade, é tanta da coisa, mas não sai nada. Não tem alegria de ir para o campo, não tem alegria de evangelizar, não tem força de pregar a palavra. Embora bem sucedido na terra. O rei Uzias, para os irmãos terem uma ideia, ele se saiu bem, foi um dos melhores reis de Israel, de Judá. Mas Uzias, ele reinou cerca de 55 anos. Quando ele estava no auge de todo o seu poder, ele pecou contra Deus. Ele esqueceu dos ensinamentos. E ele foi fazer coisas que Deus não ordenara ele fazer. Ele estava bem de vida. Deus tinha abençoado em tudo. Era um dos maiores reis lá de Judá. Ele foi chamado amigo da agricultura. Sem falar nas invenções de material bélico que ele inventava de guerra, arma de guerra. Mas ele se exaltou. E quando você tiver o que tiver, não sei o que é que você tem, mas se tiver, não se exalte. A glória é para Jesus. Porque a queda é feia, é grande. Porque esquece de Deus e vai perceber o que tinha não significava nada. É um perigo a gente achar que está acima da média, que sabe muito, todo mundo está precisando de ajuda porque você sabe e pode ajudar, mas você não faz isso. E a gente tem se dedicado a causas que Deus ele não pede para a gente se identificar. A posição privilegiada de Israel, minha gente, deles buscarem a Deus porque estava podendo andar, podendo caminhar, podendo marchar, podendo investir, era privilegiada, deveria ter sido um incentivo para uma vida justa e jamais uma permissão para viver no pecado. Uma pergunta surgiu essa semana aqui dentro do grupo, estudando o livro de Jó, lá no culto matinal. Qual é mais difícil, servir a Deus na pobreza ou na riqueza? Aí ficaram pensando e teve um irmão que veio defender que na riqueza é mais difícil, embora esse irmão não é rico. Porque a pessoa se vê cercada de tudo, não preciso de nada. Aí acha que não coroa, não tem nem uma dor de cabeça. Dorme que é uma beleza, acorda, não tem problema nenhum, tem um emprego, tem a sua conta, tem o seu carro, tem a sua casa, tem tudo. Aí esquece de Deus. Israel é desse jeito. Uzias caiu justamente desse jeito. E tem gente que quer buscar Deus quando está na pior. Quando eu sair daqui eu vou dar um culto de gratidão.
quando sair daqui eu vou fazer a obra. Só quando está ali caído. Que nunca aconteça isso nem comigo, nem com você. Faça a obra de Deus. Estou com sono, venha. Ontem foi uma experiência, viu? Cheguei em casa tostado pelo sol, mas tu estás preto, tu também. Cheguei em casa, quando eu vejo já era 1h, eu não fiz nada. Eu disse, a gente nem almoçou lá. A gente veio embora já para ganhar tempo. Foi levar Pinho, né? As irmãs que estavam com a gente. Aí, quando eu disse, e agora? Eu falei, come qualquer coisa lá. Ela falou, eu faço uma omelete. Eu disse, tá bom, a gente come omelete e tal. Ela disse, vai descansar um pouquinho. Eu disse, Maria, que hora é? Já mais de 1h. Irmão, parece que eu fiz assim, quando eu fiz assim, 2h30. Eu disse, ai meu Deus, sangue de Cristo tem poder, o casamento de 3. Aí saí correndo. Eu e Marisa, ela correndo, se aprontando. Aí eu vim arrumando ela no carro, ela veio me arrumando. A gente vê assim, né? Tem hora que é difícil. Ainda deu um jeito no cabelo dela, fica assim, tal e tal. Mas quem ajeitou aqui quando chegou foi Poli, né? Poli deu uma ajeitada melhor. Mas sabe para que isso? Para fazer a obra. Aí quando eu chego, aí um atrasozinho da noiva, né, tal. Mas eu estava preocupado, porque estava fazendo 8 dias apenas, que Marisa fez, tranquilo, sempre casamento atrasa, lá em Aldeia. 15 dias atrás, ontem fez 8 dias, mas só que telefonaram para mim, cadê você? Só está faltando você. Eu disse, Marisa, e agora? E ali em Aldeia, engarrafamento, mas graças a Deus todo mundo foi salvo, a gente conseguiu chegar, mas foi um sufoco. Aí quando foi ontem, mesma coisa o horário. E agora, Marisa? Ela fez, não menina, a noiva está atrás aqui, que todo mundo mora ali perto, já vai correndo naquele desespero, tal e tal. Cheguei aqui, o casamento começou quase 5h da tarde. Mas tá bom, né? Tá na bênção, né? O charme é maior. Mas foi realizado tudo para a glória de Deus. Irmão, sabe o seguinte, o que eu quero dizer, dei uma fugida, mas eu quero retornar para o texto, é que se você está bem, está na hora de você dar glória a Deus. É que se você está marchando, está com força, está nessa hora de dar glória a Deus. Não esperar o infortúnio na sua vida, para lembrar que existe um Deus no céu. Não esperar que um grande peixe leve você para o fundo do mar, e lá você começar a orar. Ora agora! Não espere fornalha para ser fiel. Não espere a cova dos leões para ser diante de Deus um servo verdadeiro. Por que será que a gente só espera quando vem de casa? Olha, quando acontece isso, aí se anima, nem parece o mesmo. Vamos fazer isso agora? Eu disse essa semana, eu nem vou contar aos irmãos, para os irmãos não duvidem de mim, mas eu dei uma caminhada valendo essa semana. Saí daqui da igreja 9h depois do culto matinal, me animou tanta comida hoje, que eu fui, sabe onde eu fui bater? Não vou contar detalhes, lá na Madalena. Marisa, eu estou aqui lá. Aí eu disse a ela, né? Ali onde tem a UPA a UPA lá da Caxangá. Ela falou, não acredito, menino. Eu sou um menino, tá forte. Aqui, Marisa, eu estou aqui na ponte. Ela fez, meu Deus. Eu gosto de um drama de Marisa, né? Marisa, eu estou passando pelo Getúlio Vargas. Isso filmando, viu? E eu, ó, forte, robusto, né? Respirando bem. Quando eu vi, eu estava, sabe onde, irmão? Na Madalena. Ela, meu Deus, tu vai voltar como? Eu disse, 1002 também não é assim não, né? Aí também é para me arrebentar. Voltei de 1002, voltou mais rápido. Mas fui. E foi tranquilo, tal. A experiência. Irmãos, sabe de uma coisa? A gente está com força. E por que outro dia eu não vou para a EBD? Isso foi uma quarta-feira agora que passou. À tarde tem um culto aqui de consagração, de oração das mulheres. Aí ela fez, eu acho que tu não vai pregar. Eu não vou pregar? Daqui a pouco eu estou lá embaixo. Desce. É o 3h30, eu já desci aqui para pregar a palavra. À noite eu estava aqui firme e forte. Não contei para ninguém, né? Porque vão duvidar, o pastor está delirando. Mas aconteceu. Deus é maravilhoso. Agora eu conheço pessoas da minha idade que não conseguem dar um passo mais. Eu conheço pessoas da minha idade que deu um derrame, está andando bem. Ou não é verdade, irmão? Aí você está bem, o que é que você quer fazer com essa saúde? Dormir. Feito irmão, se aposentou igual comigo. Falei, ó, pastor, vou me aposentar agora, vou ser um velho tão preguiçoso. Mas meu irmão, faz isso não. Vou comprar outra rede para mim, vou dormir o dia todo. Que a pessoa sonhar em dormir o dia todo, será que isso é seu sonho? Deus tem, diga assim para o teu irmão, Deus quer te usar na terra. Diz aí para o crente, Deus quer te usar na terra. Agora eu pergunto, você quer ser usado por Deus essa semana na terra ou já quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu essa semana? Quer ir para o céu? Já essa semana?
Amparo ainda eu fico calado. Tô brincando, rapaz. Tô brincando. Ela quer ir pro céu, mas agora... Se fosse eu, mas irmão... A irmã Socorro se animou para ir pro céu. E aí, Roberto, gostou? Ah, tá. Menino, aumenta a minha fé, Jesus. Mas tá certo. Mas então, se eu estou aqui, estou na terra, estou bem, estou caminhando, estou me alimentando bem, você tem que ter até cuidado para não exagerar. E por que não fazer a obra de Senhor? E por que esse fastio de Bíblia? E por que esse fastio de ler a palavra? Cristopatia, bibliopatia, apatia de Bíblia, apatia de evangelismo, apatia de culto matinal. Vixe, meu Deus. Haverá tempo de fome sobre a terra. Fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. O livro tem importantes temas, eu já falei desses temas, você pode conferir. E eu acredito muito que a igreja vai ler. Vai ler sim, todos irmãos, 9 capítulos é rápido, e vai fazer um comentário. Eu gosto muito, ultimamente, irmão Antônio, a gente tem conversado um pouco, irmão Antônio está fazendo uns esboços que eu estou gostando, irmão Antônio. Qualquer dia eu vim para cá trazer essas ideias também, no público. Eu posso ouvir um amém? Ali Antônio junto de Carla, viu? Aguarde aí. O livro de Amós, sabe o que ele fala? Capítulo 3, me chamou muita atenção. Punição. Acredita que Deus pune? Pastor, Deus é pai, não é padrasto. Vai. É por ele ser pai mesmo que ele vai punir. Por causa da preguiça, por causa da distância, por causa da irreverência. A gente dá mais atenção às coisas daqui da terra do que a coisa de Deus. Não é pecado você amar sua esposa, não. Pelo contrário, tem que amar. Só não amar, mas tem que dar mais atenção a ela. Nem a palavra quer escutar. Está totalmente desorientado na terra. A gente fica olhando e fala, bicho, meu Deus. Amados irmãos, é um tema muito forte, viu? Porque Deus quer mais atenção dele, diz você. Quer mais atenção para ele. Israel, ele chama de Israel de vaca. Ele não era boiadeiro? Vaca de Baçã. Ouve, porque ele vai botar um gancho em você. Você vai entrar em fileira. Você vai vir pelo gancho. Aí vamos ver o que é vir pelo gancho. Eu estou chamando você suavemente. Eu estou chamando você na bênção, na saúde. Quando tu está bem, mas você tem outras opções, tem um leque de opções. Pois eu vou chamar num gancho todas as vacas e os bois de Baçã. Vai estudar esse livro para ver. É no capítulo 4, vou dar até a dica. Vou chamar todos eles. Agora vai vir num gancho. Porque não quero ouvir a minha palavra. Lamentação. Também Israel, na sua depravação total, se contaminando com os Baalins. A ruína de Israel, julgamento vindouro, se prepare, eu estou avisando. Sabe o que eu gosto da EBT? A EBT fala assim, que Deus pode abençoar e pode. E dar casa e dar tudo. O irmão essa semana ligou para mim, essa semana mesmo, pastor, eram as 11 horas da noite. Pastor, o senhor não sabe, o que foi? Está tudo bem, tá? Saiu minha casa. Bem jovem ainda. Eu disse, que bênção. Amém. Deus é muito fiel, pastor. Eu e minha esposa, nós estamos felizes. E eu queria contar ao Senhor, eu disse, estou feliz. Está sabendo que Deus vai lhe dar muita coisa para você? Agora comece a se preocupar em fazer alguma coisa para Ele, para Deus. A gente sempre está desinteressado, parece. Ouve esta palavra que eu levanto como lamentação, casa de Israel. Caiu a virgem de Israel. A queda foi feia, porque se afastou de mim. Nunca mais você vai se levantar. Caíram. Estendido está na sua terra, não há quem levante. Vem 5:2, por favor. 5, tudo aqui em Amós, versículo 2. A igreja pode ler, vamos lá. Que profecia, hein? Agora não faltou aviso não, falou da ruína, mas as pessoas só vão buscar as coisas do seu interesse, não estão interessados pelas coisas de Deus. Está certo o relógio ali, né? Vamos lá. Então, veja bem, eu aborreço, eu desprezo as festas que vocês fazem em particular, no privado, eu não estou gostando dessas festas que vocês estão fazendo, com as vossas assembleias solenes, eu não tenho nenhum prazer nessas festas mais. E eram também pessoas religiosas. Por favor, parece que é o 5:21, veja bem.
5:21 vai falar sobre festas religiosas. Eu odeio e desprezo as suas, e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Ele vai dizer que não está gostando. Tem gente que quer adorar a Deus do seu jeito, não como a Bíblia manda. Cuidado com isso. Meus irmãos, fome e sede da palavra de Deus enquanto se pode achar. Esse capítulo 5 de Amós, deve buscar o Senhor e você vai viver. Porque um dia, quando estiver lá no cativeiro, vocês vão lembrar de tudo que eu disse a vocês. Sabe o que é o cativeiro? Pastor, não tem cativeiro de Babilônia mais não. E é mesmo, né? E o cativeiro assírio, tem mais não? Tem não, né? Mas você sabia que o hospital é um cativeiro? Ou não? Eu nunca esqueci que eu fui para Águas Finas com Marisa. Eu nunca contei isso aqui. Marisa deve estar lá por trás. Está ali, Marisa. Águas Finas. Aí só, Marisa, a gente pegou o fusquinho. Faz tempo, muito tempo. Pegou um cuscuz, pegou um lanche ali rápido. Vamos embora, passar o dia lá em Águas Finas. Alguém já foi para Águas Finas aqui? Parece que tem gente que nem conhece, né? Eu acho que é no quilômetro 14 de aldeia, para lá. É mais? 17? O irmão está indo sempre, né? Que foi que... Mas é bom lá. Mas é tão bom. Se você não foi, vá. Cadê a Rivanda? Rivanda, você está por aqui? Pronto, a gente foi, né, Rivanda? Levando todos os adolescentes para Águas Finas. Há muito tempo. E nesse dia, Fabinho foi mergulhar e não voltou mais. Misericórdia. Só foi ruim esse susto, né? Ele mergulhou e cadê? Será que ele está brincando de fôlego? Mas ficou lá o tempo todo, ficando roxo. E hoje tem um testemunho. E eu fui com Marisa para Águas Finas. Aí a gente... A água lá é fria, gelada. É tão gelada, assim, tá correndo nas pedras. Marisa, vamos tomar banho ali. A gente foi, a Marisa pega, mergulha. Quando ela mergulha, ela fala, tia, agora pronto. Foi que houve, menina? Um mergulho só, ela fez... Deu um choque em mim, alguma coisa assim, talvez a temperatura. E ela desanimou geral. A gente teve que vir mais cedo. Mas não foi para casa, para o hospital. Clínica Santa Helena. Ainda lembro, Marisa. A Clínica Santa Helena, lá no Derme. Eu disse, vamos lá, vai passar um remédio, fica boa. No instante volta. Aí o médico, quando examinou, olhou para ela, meio desanimada. Não tinha nada, foi de repente. Derrame na pleura, sei lá, falou umas coisas lá. Ela vai ter que ficar internada. Eu disse, como é que é? Como assim? Aí tem que ficar internada. 3 meses em casa, eu disse, cadê mamãe aí? Bem pequenininho, foi pequeno, faz tempo isso. A gente deixou ele em casa. E Bia, cadê mamãe? Está internada. Eu disse, Jesus, e agora? 5 dias, será uma semana, lá no hospital. Irmãos, sei lá o que é que vai acontecer com a gente amanhã. Busque a Deus enquanto você pode achar hoje. Isso é história que eu passo, que você passa, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas a gente sempre coloca obstáculo para fazer a obra do Senhor. Que povo! Então Deus, ele mandou uma profecia bombástica. Vocês vão desmaiar, correndo atrás e não vão achar. Os jovens, veja aí, capítulo 8, versículo 13. Só as moças vão ler, só as moças. Vamos lá? As moças bonitas e os jovens desmaiaram. Amados irmãos, a mensagem nessa manhã, a pregação, é que você vá para Betel. Betel é o lugar da pregação. Faça a obra do Senhor enquanto você pode fazer. A igreja pode ficar de pé nesse momento? Aqui tem uma advertência, eu quero que você escute de pé, porque eu estou de pé faz tempo, mas vai passar uns 15 minutos em pé. Não está terminando não, é só para você escutar de pé. Mas olha, é brincadeira, né? Advertindo sobre o julgamento, e o final vai ser cativeiro. Eu espero que nenhum de vocês, nem eu, entre cativeiro. Pastor, um domingo de manhã, está todo mundo de boa, que mensagem é essa? É que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A adoração do Baal e dos cananeus, Deus condena. Cuidado que você está adorando. Presta atenção que Deus está falando com você. Parece que você não percebe o quanto você está longe, distanciado. Presta atenção. Quem crê que Deus está presente aqui no santuário? Quem crê? Dê atenção a Ele, por favor. Eu estou te pedindo, pelo amor de Deus, dê atenção a Deus. Cada um de nós, isso. Pastor, e a feijoada? Calma que espera. Não está lá? E eu tenho que resolver em casa, calma que espera. Advertência. A prostituição ritual que fazia parte do culto. Que prostituição é essa aqui? Era cultual. Os deuses. Alcoolismo.
Não pense que a gente encontrou poucas pessoas lá, cheias de cachaça. Os famosos sindicatos. Lá também tem, onde a gente foi ontem. Violência, sensualidade. Todo canto se tem. Infelizmente está entrando até nos arraiais. Constantemente a idolatria estava presente, corrompendo totalmente o ideal do monoteísmo, adoração só Deus. Corrompendo esse princípio, os israelitas distanciaram de Deus. Degradação geral, injustiça social, injustiça judicial. Pelo amor de Deus, lê esse livro, você vai ganhar muito. Os ricos explorando os pobres, produzindo um virtual estado de escravidão. Os agiotas explorando suas vítimas. Agiota, está aqui na palavra, veja lá. A pessoa precisava de todo jeito, 25%, 30%. Já pensou, se Deus colocasse um agiota na sua vida? Eu espero que ninguém esteja. Quanto é que estaria seu débito hoje? Você tem uma ideia? Ainda bem, né? Que Deus não coloca um agiota. Se colocasse, você ia perceber a dureza. O julgamento divino vai ser eminente. Eu vou julgar, eu vou punir, porque vocês não querem mais ouvir. Fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Essa expressão é bíblica, não foi uma invenção do ministério da Escola Bíblica Dominical. Enquanto você pode achar. Na prática, o que isso significa? É buscar com mais intensidade, ler a Bíblia, buscar o Senhor. Você tem uma igreja, observe as atividades da sua igreja, dê assistência na medida que você puder. Tem gente que não consegue dar assistência, nunca pode, sempre está cansada, sempre está ocupado, sempre não vou dizer depois eu faço, não vai. O profeta Amós denuncia essas práticas, denuncia a frieza espiritual do povo, e parece que os dias de hoje não é muito diferente. Deus está chamando a gente para levar mais a sério a sua palavra. Deus tem chamado o pastor Samuel. Por que terminou o livro de Jó, vai começar outro livro? Amós. Depois a gente segue os profetas menores. E a gente vai, Charles, continuar o matinal, fazendo a palavra, ouvindo a palavra de Deus, encerrando mesmo. Práticas abusivas, violência, depravação total. 5 e 6 de Amós. Se o povo se arrependesse e buscasse sinceramente o Senhor, eles deveriam evitar a destruição. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você pode evitar a destruição, mas você tem que se arrepender de verdade e buscar a presença do Senhor. O conteúdo é muito forte desse livro, e eu espero, eu não estou pretendendo encerrar o livro aqui, não tem condições, mas que você leia e busque a presença do Senhor. Prepare-se, que essa mensagem vai ficar gravada para a eternidade. Deus falou no meu coração, essa mensagem dessa manhã nunca mais esquecerão, porque eu vou botar na memória deles. Nunca mais. É tempo de despertar. Se você não conseguir ver Deus aqui nessa manhã, comece a se preocupar com sua vida espiritual, porque você está muito distraída, muito distraído. Cuidado com essa distração. É um recado de Deus para a vida de toda a igreja.